Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje aqui eu estou na Western Asset, eu estou aqui com o Maurício, que veio me receber. A Western, que é uma casa internacional independente, afiliada à Legg Mason, tem 430 bilhões de dólares sob gestão. No Brasil, eles têm 42 bi de real sob gestão, uma grade de fundos, de mais de 20 fundos de investimento, entre fundos macro, fundos de dólar, fundos de renda fixa. Eu estou aqui com o Maurício para me explicar como é que funciona essa grade de fundos, o processo de seleção e o cenário econômico. Boa tarde, Maurício, tudo bem? Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Pô, obrigado eu por estar participando aqui do nosso programa. A Western é uma casa gigantesca, né? Tanto de tamanho, né, quanto em grades de seleções de produtos. E também eu fiquei sabendo que tem diversos prêmios que vocês ganharam. Sim. Você pode comentar um pouquinho desses prêmios? Claro, acho que o tamanho e a beleza da nossa estrutura é o fato de que nós somos uma casa internacional, então nós contamos com o respaldo da nossa matriz, como você bem colocou, 430 bi de dólares sob gestão lá fora. Isso nos dá uma robustez muito grande em termos de processos, compliance, e isso se reflete nos prêmios que a gente recebeu ao longo dos anos, né? Foram diversos prêmios. Para citar alguns, nós fomos escolhidos como o melhor gestor de renda fixa, por exemplo, do mercado brasileiro no ano de 2016. Uma revista muito importante local de investimentos também nos concedeu o maior número de prêmios de fundos locais dentro da indústria brasileira ao longo do ano de 2018. Então, acho que isso mostra que a nossa robustez, a nossa capacidade de gestão em diversas classes de ativo se faz presente e fica aí refletida por todos esses prêmios que a gente recebeu. Por essa questão aí que vocês têm, em função de ser uma casa internacional, eu vi que tem diversos fundos também que vocês têm uma expertise maior por essa característica. Eu estava vendo aqui o fundo BDR nível 1, né, que é um fundo, pelo que eu vi, não redeado, né? Me explica um pouco da estratégia desse fundo. Tá bem, acho que esse é um produto muito interessante porque ele funciona como um excelente diversificador para o portfólio dos investidores brasileiros. Isso porque o fundo de BDRs ele conta com a exposição à variação cambial. E isso é importante porque num momento em que a gente passe por um aumento de aversão a risco aqui no Brasil, o câmbio normalmente funciona como um contrapeso para as posições em renda fixa ou mesmo em bolsa local. Então, ter alguma exposição cambial contribui para melhorar o balanceamento do portfólio. Adicionalmente, como ele é um fundo de BDRs, ele investe única e exclusivamente em papéis de empresas americanas. Portanto, ele também provê uma diversificação geográfica, né? Na medida em que o investidor, ao entrar no fundo, traz consigo não só a variação cambial, mas a exposição às ações americanas, que é, por óbvio, o maior mercado acionário. E acho que uma coisa bastante interessante é que, dada a natureza do fundo e a natureza do mercado, melhor dizendo, americano, que é muito mais diversificado do que o mercado local, diversos setores da economia que aqui no Brasil nem estão representados na Bolsa podem ser acessados através do fundo de BDRs. Por exemplo, as empresas de tecnologia. Legal. E me diz uma coisa, o que vocês estão vendo hoje para o mercado de ações, já que a gente está falando de um fundo de ações com lastro em empresas americanas, o que vocês estão vendo hoje para o mercado acionário americano? Tá bom. Acho que o nosso cenário como casa global tem sido um cenário de crescimento moderado da atividade econômica tanto dos Estados Unidos quanto da Europa e uma sustentação do crescimento em China. Esse crescimento moderado deveria permitir aos bancos centrais principais manterem as taxas de juros em patamares bastante baixos, e o que significa que a liquidez internacional deveria permanecer bastante ampla. E isso se reflete muito possivelmente num apetite a risco maior dos investidores. Então, quando a gente olha para o mercado acionário americano, ele deveria se beneficiar tanto do crescimento econômico, como eu disse, sustentado da atividade econômica, como também do nível de taxa de juros baixos, que devem permanecer nesse patamar baixo durante um período prolongado. Então, acho que as perspectivas são interessantes. Sim. A gente tem cobertura em todos os principais centros financeiros do mundo. E isso acho que é interessante porque nos permite, como investidores, termos inputs e geração de ideias
nos principais centros, né? Então a gente tem escritórios na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina e Austrália. Eu vi que vocês têm um fundo que é macro, né? Sim. Só que ele explora muito a seleção de moedas ao redor do mundo, né? Eu estava vendo aqui que o fundo em si, acho que só em janeiro deu 700 CDI, né? E mês passado deu por volta de 176. Então ele tem um histórico excelente aí nos últimos meses, né? O fundo Macro Strategies, né? Bom, comenta um pouquinho dele para mim, por favor. Sim, acho que esse é um produto muito interessante. Ele é um produto de alta convicção, tem um orçamento de risco elevado, então ele balança bastante, claro. Ele seria o equivalente a um multimercado de juros e moedas global redeado. Então ele não tem o risco da variação cambial entre o dólar, que é a moeda base dele, e o real, porque a gente faz o hedge, mas é um produto extremamente diversificado. Aqui no Brasil, os mercados eles tendem a ser bastante estreitos e rasos, né? O que eu quero dizer com isso? Você tem poucas opções de investimento e quando as tem, elas normalmente têm pouca liquidez. Quando você expande esse horizonte de investimentos para o mercado global, você tende a ter uma amplitude muito maior de opções, de estratégias e com liquidez muito maior em diversos instrumentos. Então, por exemplo, o mercado de derivativos tende a ser bastante mais líquido lá fora do que aqui. Quando a gente olha para essa estratégia, uma coisa interessante é que ela permite o balanceamento, dado que é um portfólio global, de diversas regiões do mundo e de diversas teses de investimento. Então, as principais teses de investimento hoje do produto são basicamente uma posição que se beneficiaria de uma melhora no ambiente econômico para emergentes. Como eu disse no início da nossa conversa, o nosso cenário é de crescimento sustentado da atividade econômica global para os países desenvolvidos e uma sustentação também para a China, num ambiente de nível de taxa de juros baixos, o que é propício para que os investidores aumentem seu apetite a risco. Nesse contexto, emergentes tendem a se beneficiar. Da mesma forma, como a gente imagina, portanto, níveis de taxa de juros baixos, a gente tem uma posição aplicada em taxas de juros americanas, que hoje são as taxas de juros que pagam um prêmio mais interessante quando a gente compara os níveis de taxa de juros dos países desenvolvidos. Então, esse é um produto que tem mais de 15 bilhões de dólares na estratégia lá fora, então é uma estratégia bastante globalizada, né? Tanto nos seus ativos, né? Como no público que aplica que investe nessa estratégia, e acho que a beleza dela é o fato de que se houver um aumento de aversão a risco, se houver uma deterioração do ambiente econômico global, um recrudescimento, por exemplo, da guerra comercial entre China e Estados Unidos, normalmente os investidores tendem a correr para os ativos de renda fixa global, né? Então, o fato de você ter no seu portfólio uma exposição a ativos de renda fixa global, por exemplo, nas treasuries, no momento de aversão a risco, os investidores tendem a sair de países emergentes, tendem a sair de bolsa e ir para esses ativos. Então, ele também funciona como um contrapeso. Legal, ele faz um hedge. Legal, Exato. Perfeito. Vamos sair um pouquinho do cenário internacional e vir para o cenário local, né? Mesmo porque a gente tem o nosso grande monitorista aqui no Brasil, que é o CDI, né? Sim. Então tá sempre ali, os gestores sempre têm que correr atrás do CDI, porque senão é muito difícil batê-lo de forma constante. Eu vi também que vocês têm um produto, né? Um produto aí com uma liquidez até que realmente bem interessante, D0, pelo que eu estou vendo aqui. D0, D1. E com uma rentabilidade também muito interessante, 117 do CDI, né? Pelo menos agora até em 2019, que é o renda fixa ativo. Sim. Né? Você pode explicar um pouquinho sobre ele? Claro, esse é um produto, a Western tem aqui no Brasil mais de 40 bilhões de reais sob gestão, e o fundo Renda Fixa Ativo, ele acaba sendo um dos nossos principais fundos de investimento, e ele que tem na parcela de renda fixa, espelha as nossas principais estratégias, os nossos principais posicionamentos em renda fixa. Como é que ele consegue ter essa liquidez tão curta, né? D0, D1, e entregar esse nível de retorno, pelo menos para este período que é curto ainda, 2019, mas o histórico dele é bastante positivo, né? Através de posicionamentos no mercado de juros, né? Então, tanto os juros nominais, que são os pré-fixados, quanto os juros
atrelados aos IPCAs, né, que é o que a gente chama de juro real. Então, acho que a combinação de estratégias, e esse é um produto bastante ativo nosso, né, a combinação de estratégias entre pré-fixados, juros reais e um pouquinho de crédito é o que faz com que, ao longo do tempo, esse fundo tenha tido uma performance tão interessante, né? Esse fundo busca aproveitar os movimentos das curvas de juros, então, tanto se posicionando quando a gente acha que a curva vai cair, quando a gente vai ter uma melhora da percepção de risco, tanto quanto reduzindo o tamanho das posições, ou mesmo até ficando vendido em níveis de taxa de juros quando a gente acha que as taxas vão subir. Essa é uma estratégia que tem talvez mais de seus 20 anos, né? E hoje conta este fundo exclusivo, esse fundo especificamente, com mais de 1,8 bilhões de reais. Nossa, grande fundo. Bastante grande. Maurício, eu também vi que existe o fundo chamado Total Credit, que é um fundo de lançamento de vocês, né? Sim. Que ele não tem risco de mercado. A gente acabou de falar agora anteriormente que você tinha um fundo que tinha um pouco de risco de mercado, porque tinha pré, tinha títulos atrelados especial, mas esse não tem. Sim. Me explica um pouquinho desse lançamento. Esse é um fundo bem interessante, né? A Western, dos seus 42 bi de reais, mais de 42 bi de reais, mais de 10 bi são de crédito privado. Então, a Western é uma casa que gosta bastante de crédito privado, tem uma equipe muito robusta de análise, gestores e diversos portfólios em diversos segmentos de crédito privado. E esse é um fundo que a gente está colocando aí exclusivamente na grade da XP. É um fundo que já nasce com mais de 100 milhões de reais, uma carteira bem diversificada, já tem mais de 100 nomes dentro da carteira, então uma carteira bem pulverizada. Acho que isso é muito interessante, porque mitiga o risco do investidor, né? Então, o problema de você entrar no início de um fundo de crédito é que muitas vezes esse fundo de crédito ele é muito concentrado. Como aqui a gente tem uma massa crítica muito grande, a gente já tem capacidade de colocar uma carteira para rodar com mais de 100 papéis. Então, é um fundo bem diversificado, que serve muito bem para o investidor que busca rentabilidade sem necessariamente ter a volatilidade ou o risco que é inerente aos pré-fixados, aos papéis em IPCA, e, portanto, consegue ter o prêmio sem ter muito daquela volatilidade do risco de mercado. Ele é D0D1 também, né? Ele é D0D1, então a liquidez dele também é bem interessante. Legal, perfeito. Bom, pessoal, eu estou aqui na Western, esse aqui foi o Maurício Lima das explanações e cenários internacionais. Obrigado pela sua participação, Maurício. Muito obrigado, foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.